Me chamo Marvin Takassan e bem-vindos ao Universo Original. Vamos continuar com o universo de Solo Leveling. Então, o que acontecerá com Sung Ji-woo e sua party? O que será que vai acontecer a partir de agora? Os olhos dela acabaram com muitos dos seus companheiros. Será que eles vão conseguir sair de vivo de lá? Vamos ver o que acontecerá hoje nesse grande universo. Então, vamos adentrá-lo nesse exato momento. Jinho gritou para os outros caçadores. Todos! Eles viraram com a cabeça para a voz dele. Vocês têm que se curvar diante da estátua. Os caçadores inclinaram a cabeça em confusão. Curvar? Se curvar para essa coisa? Os caçadores que estavam olhando para um para o outro e para Jinho. Porra, o que diabo você está dizendo? Esta é uma situação que você poderia dizer algo assim? Você ficou louco, Sung Ji-woo? O Sr. Kim abriu as narinas. Parece que eu te julguei errado. Se eu pudesse levantar deste ponto, eu te socaria bem no nariz. Jinho mordeu os lábios, afinal, 6 dos seus camaradas haviam caído para a estátua. E pensar que eles estão... Mais importante, não há provas sólidas para os seus palpites, apenas um bom sentimento. Não se podia explicar facilmente o que sentia por instinto. Enquanto ele estava perdido nas palavras, alguém falou: Eu vou fazer isso. A voz veio de trás de Jinho. Os olhos dos caçadores se voltaram para o líder da raid, que foi quem falara. Sr. Song, você vai se curvar diante dessa maldita estátua? Enquanto os caçadores falaram em confusão, o Sr. Song virou e encontrou os olhos de Jinho. O que você descobriu? Jinho sacudiu a cabeça. É apenas uma sensação boa. Sim, por enquanto, eu vejo. O instinto de Jinho resultou em 11 ainda que estaram vivos. Bem, 10, depois da morte de seu Joe. Quanto agora, tente experimentar ter alguma fé nisso. Isso foi o que o Sr. Song acreditou. Quando o líder da AD inclinou-se para a estátua, o clima do ar tornou-se sombrio. Você vai realmente fazer isso? Aproveitando a oportunidade que o Sr. Song tinha oferecido, a Jinho falou: Por favor, curva-se diante da estátua de Deus. Esta pode ser a nossa única maneira de sair daqui. Vivos. Para sair daqui vivo? Essa frase alcançou os outros com um grande peso. Sair daqui vivo? Podemos sair daqui? Só por se curvar diante dessa coisa? Um por um, os hesitantes caçadores começaram a se curvar diante da estátua, imitando uma cena de adoração. Eventualmente, até o mesmo irritado Sr. Kim tornou-se o lugar curvando-se diante da estátua. No entanto, não havia resposta da estátua de Deus. Seus 2 olhos ainda brilhavam com uma terrível luz vermelha. Jinho sentiu seu coração afundar em seu estômago. O que há de errado? Seu olhar virou para Ju-Hee, ao seu lado, deitada completamente no chão com as mãos cobrindo a cabeça. Jinho gentilmente agarrou os pulsos de Ju-Hee. Surpreendida, Ju-Hee olha para ele como uma presa aterrorizada. Ele balançava a cabeça sem dizer nada. Depois de soltar a mão, lentamente Jinho ajudou Ju-Hee a assumir a posição de adoração diante da estátua. Isso deve ser feito. Então havia só mais um, ele mesmo. Jinho encarou a estátua, ajoelhando-se e depois colocando as mãos no chão, lentamente inclinando a cabeça. Uma mudança ocorreu. Os caçadores que notaram começaram a fazer barulho. A estátua de Deus? Todos olhem para a estátua de Deus. Seus olhos. A luz carmesim que adornava seus olhos da estátua estava desaparecendo. O quê? Você quer dizer que isso realmente está funcionando? E assim as luzes desapareceram dos olhos da estátua. Os caçadores aplaudiram em único som. A luz desapareceu. Estamos vivos! Os caçadores excitados levantaram-se de suas tocas e aplaudiram. Mas a estátua de Deus não reagiu. Jinho seguiu o exemplo e suspirou em alívio. Como ele havia adivinhado, esta sala está funcionando de acordo com um conjunto de regras e condições, assim como o jogo. Se isso é verdade,
O jogo ainda não acabou. Havia mais 2 mandamentos. Segundo, louve ao Senhor. Terceiro, prove a sua fé. De repente, com um estrondo profundo, toda a sala começou a tremer. A expressão de Dion endureceu. Como eu pensei. As suas suposições estavam corretas. Isso não acabou. A estátua, com um enorme corpo, estava subindo lentamente do seu assento. E? Os caçadores estavam celebrando junto com as lágrimas de alegria congelaram. O quê? O quê? Isso não está acabado? Não, não pode ser. Congelados de medo, os caçadores não podiam dizer muito mais. Seus rostos estavam cheios de terror e desespero. Não, não. A estátua de Deus assume uma posição em pé e olhou ao redor, observando o ambiente. Então começou a caminhar em direção aos caçadores. A cada passo, a estátua de Deus abalou a terra. Sua figura maciça foi avistada e que a sua cabeça quase chegava ao teto. Como seu tamanho coloca pressão sobre os caçadores, eles lentamente fecham a lacuna entre eles. Sr. Sung Jinwoo, o que devemos fazer? Os caçadores que estavam amaldiçoando Jinwoo apenas alguns momentos atrás agora olhavam para ele com um olhar de esperança. Há mais uma coisa a fazer? Diga alguma coisa. Mesmo com adultos crescidos, os rostos dos caçadores estavam à beira de desmoronar em lágrimas. No entanto, eles estavam olhando para Jinwoo como a única esperança remanescente. Jinwoo ajudou cuidadosamente Ryohei congelada de medo. Explicou o segundo mandamento. Dizia, louve ao Senhor, essa é a nossa pista. Ah, é isso? Kim falou conscientemente. Está escrito na tábua, certo? É isso mesmo. Louvado seja o Senhor, prove sua fé. Temos que cumprir todos esses 3 mandamentos. A palavra de Jinwoo estavam cheias de urgência. Com o último passo, a estátua de Deus já havia chegado ao seu grupo. Sua sombra enorme cobria os caçadores, cujos rostos ficaram pálidos. Eu vou tentar. Um dos caçadores, normalmente um homem tímido e jovem, deu um passo à frente. Ei, o que você vai tentar? Eu faço parte de um coral da minha igreja. E se é louvar, estou confiante nisso. O jovem respondeu ao Sr. Kim e caminhou até a estátua de Deus. Ao se aproximar da estátua, ele respirou fundo e começou a cantar. Enquanto eu caminhar para o Senhor, por favor, renove e me dê a benção. A estátua de Deus parou diante dele. Os caçadores ofegaram de surpresa e admiração. A estátua de Deus está imóvel. Todos os outros sons da sala desapareceram. Apenas a voz do jovem foi ouvida na sala. Ganhando coragem do resultado aparente, o caçador fortaleceu sua voz e continuou a cantar. Todas as minhas fraquezas querem ser lavadas pela graça do meu Senhor. Em meio aos esperançosos caçadores, Jinwoo não conseguia abalar sua sensação de desconforto, a sensação de que eles estavam perdendo alguma coisa. Não, isso está tudo errado. Ele continuou repetindo o pensamento para si mesmo. Esta sala tinha seu próprio conjunto de regras. Neste momento, o caçador jovem está seguindo o domínio do cristianismo. Não este quarto, mas felizmente a estátua de Deus não está se movendo. Talvez isso seja o suficiente para satisfazer as condições? Jinwoo inclinou a cabeça. A razão pela qual ele não parou a canção de Deus. De repente, um estrondo alto quebrou o canto, seguido por um grito. O caçador caiu
de sua sola e os outros caçadores começaram a gritar também.